A história de Neymar no futebol é um daqueles enredos que misturam glória e tragédia, como uma ópera em que o herói dança entre aplausos e suspiros. Não estamos falando de um jogador qualquer, mas de um artista que transformava o gramado em palco e arrancava sorrisos e lágrimas da plateia. Só que por trás de toda essa magia, uma pergunta persiste. Neymar foi vítima do destino ou coautor de sua própria queda? Sua trajetória é como um mosaico, cheio de peças brilhantes e lacunas que deixam a gente imaginando o que poderia ter sido. Para desvendar essa história, precisamos voltar às raízes, onde o brilho de Neymar começou a se formar em um Brasil já abarrotado de ídolos como Pelé, Ronaldo e Ronaldinho. Desde cedo, Neymar mostrou que não queria apenas jogar bola, mas reinventar o jogo. Em 2011, seu talento explodiu em um gol de outro mundo, que lhe garantiu o prêmio Puskás. Era como se ele dissesse ao mundo: cheguei. Depois de mais de 100 gols com a camisa do Santos, todos sabiam que ele estava destinado a algo maior. Então, o inevitável aconteceu. Neymar deu adeus ao Brasil. Em 2013, ao pisar no Camp Nou como jogador do Barcelona, Neymar foi ovacionado por mais de 50 mil fãs. Ele chegou com peso nos ombros de uma transferência de 57 milhões de euros. E olha só, não decepcionou. Naquele mesmo ano, brilhou na Copa das Confederações, marcando 4 gols, incluindo um na final contra a poderosa Espanha. E esse placar épico de 3-0 contra os espanhóis merece sua inscrição, hein? O Brasil celebrou e o consagrou. Esse garoto é especial. Mas, como todo roteiro com reviravoltas, nem tudo foi perfeito. Sua primeira temporada no Barça foi tímida, longe de ser um espetáculo de cair o queixo. Ainda assim, Neymar sabia que sua estrela estava apenas começando a brilhar. Quando a Copa do Mundo de 2014 chegou, Neymar voltou ao Brasil como o protagonista do sonho verde e amarelo. Ele não carregava apenas a camisa, mas as esperanças de milhões. Será que ele pode ser o próximo Pelé? Questionavam os torcedores. A resposta, é claro, estava a caminho. As fases eliminatórias da Copa do Mundo foram como um palco de teatro. Tensão no ar, todos esperando o momento do grande protagonista brilhar. E Neymar, com toda a pressão do mundo em seus ombros, não decepcionou. Em instantes decisivos, ele convertia pênaltis que levavam o Brasil adiante. A torcida explodia em alegria, acreditando que o sonho estava mais vivo do que nunca. Porém, como em toda a boa trama, um prenúncio sombrio pairava no horizonte. Poucos imaginavam que aquele fio de esperança logo seria cortado bruscamente. Nos minutos finais das quartas de final contra a Colômbia, Neymar sofreu uma lesão terrível, uma fratura na terceira vértebra das costas. Foi um golpe doloroso, literalmente, tanto para ele quanto para um país inteiro. Como se não bastasse, dias depois veio a humilhação histórica. A Alemanha, como uma máquina implacável, atropelou o Brasil com um inesquecível 7-1. Aquele dia fatídico ficou gravado na memória como uma ferida aberta. Para o Brasil e para Neymar, a Copa acabava ali. Mas o capítulo seguinte já se desenrolava no Barcelona. E que capítulo! A chegada de Luis Suárez trouxe um tempero novo para o time catalão. Em pouco tempo, Neymar, Messi e Suárez mostraram uma sintonia quase mágica. Era como se eles compartilhassem um código secreto, impossível de ser decifrado pelos adversários. O trio MSN, sigla que ecoava pelos estádios, era uma tempestade ofensiva. Gols choviam de todos os lados, enquanto as defesas corriam atrás de sombras. Juntos, marcaram impressionantes 120 gols e conquistaram a tríplice coroa. Para Neymar, aquele foi um ano para guardar na memória. Seus números dispararam de 15 para 38 gols. Mas, apesar do brilho, havia um sol que ofuscava sua luz: Lionel Messi. Quando a temporada seguinte começou, Neymar vislumbrou sua chance de brilhar sozinho, e ela veio inesperada, com a lesão de Messi. O argentino sofreu uma ruptura no ligamento que o afastaria por semanas. A expectativa era clara: Neymar precisava assumir o protagonismo, e ele não decepcionou. Com dribles hipnotizantes, passes milimétricos e gols memoráveis, ultrapassou novamente a marca de 30 gols, liderando o Barça a mais um título da La Liga. Mas a pergunta que não se calava era: isso bastava para ele? Aos poucos, ficava evidente que Neymar estava preso entre duas lendas vivas. Messi e Cristiano Ronaldo dominavam o futebol como reis em seus reinos. O Barcelona era a fortaleza de Messi e Madrid o império de CR7. Neymar parecia ser um cometa brilhando em um céu já ocupado. Ainda assim, muitos acreditavam que ele poderia um dia romper as barreiras e levar para casa a tão sonhada bola de ouro. Neymar ainda tinha um longo caminho a trilhar no futebol, enquanto Messi, mesmo no auge, sabe que o tempo não perdoa e, cedo ou tarde, vai cobrar seu preço. Por outro lado, Neymar estava florescendo. Aos 24 anos, ele parecia uma tempestade em formação, prestes a quebrar recordes, como o de 142 jogos pela seleção brasileira.
E quando o assunto é bola de ouro, a única questão que ficava no ar era quantas ele levará para casa. Com sua renovação até 2021 e um salário que chegava a impressionantes 25 milhões de euros por ano, Neymar selou seu compromisso com o Barcelona, dissipando qualquer rumor de saída. O palco para sua consagração veio na Liga dos Campeões, onde Neymar encarou um dos maiores desafios da temporada. Após uma derrota humilhante por 4-0 contra o PSG, parecia que tudo estava perdido. Mas, como dizem, heróis surgem nos momentos mais sombrios. Naquele jogo de volta, Suárez abriu o placar, Messi fez o segundo, e então Neymar assumiu o papel de maestro. Aos 88 minutos, ele marcou um golaço, reacendendo a esperança no coração dos torcedores. Mas a mágica não parou por aí. No minuto 91, Neymar converteu um pênalti com a frieza de quem carrega o destino de um time inteiro nos pés. Ainda assim, algo faltava. O passe decisivo, a cereja do bolo. E lá estava ele, aos 95 minutos, entregando o lançamento perfeito para Sergi Roberto, que garantiu a virada histórica. Explosões de alegria tomaram conta do estádio e não havia dúvidas. Neymar foi a alma daquela vitória. Porém, a ironia do destino logo se fez presente. No dia seguinte, as manchetes não eram sobre Neymar. As imagens que estamparam os jornais mostravam Messi sendo carregado nos ombros, como se a vitória fosse obra apenas dele. Para Neymar, aquele momento foi um divisor de águas. Ele percebeu que, enquanto vestia a camisa do Barcelona, seria sempre a sombra de Messi, nunca o centro das atenções. A decisão de trocar o Barcelona pelo PSG e uma transferência histórica de 200 milhões de euros pegou muitos de surpresa. Para uns, foi um golpe de ousadia, para outros, uma traição. Neymar queria mais do que vitórias. Ele queria o palco principal, o holofote, a chance de ser reconhecido como o melhor do mundo. Neymar sabia que enquanto Messi estivesse no Barcelona, ele nunca seria o melhor do mundo. Isso pesava. A decisão de deixar o gigante espanhol foi como uma chama queimando sua alma. Necessária, mas dolorosa. Quando o PSG desembolsou a absurda quantia de 220 milhões de euros por ele, todos os olhos estavam voltados para o brasileiro. Não só o time precisava de Neymar, mas ele também precisava se provar sem Messi, sem sombra, com um peso enorme sobre os ombros. A jornada no Paris Saint-Germain começava ali, e não seria qualquer coisa. A Ligue 1 poderia ser considerada uma liga de segunda linha, mas Neymar chegou para mostrar que ele era mais do que aquilo. Desde o primeiro jogo, ele deixou claro que estava ali para brilhar. Seus dribles ágeis e imprevisíveis se destacaram, tornando-se quase uma arte rara, presente apenas em poucos jogadores, como Messi. Ele não se contentava em marcar 20 gols. Neymar anotava 30, 40, era uma máquina de gols. Ele era uma peça sob medida para um PSG que precisava de um astro, e ele se mostrou esse astro. Sua diferença para o restante dos jogadores era clara como a luz do dia, só que a busca pelo topo não veio sem um preço. Neymar, em sua ânsia de liderar, sofreu o primeiro grande golpe de sua trajetória no PSG. Uma lesão no metatarso que o tirou da partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o todo-poderoso Real Madrid. A dor física não era nada perto do golpe psicológico que ele sofreu. O tempo afastado dos gramados foi longo, 3 meses, e o pior estava por vir. Outras lesões o impediram de atuar em 28 jogos na temporada seguinte. Um número enorme de partidas perdidas e um PSG sem seu maior nome nos momentos cruciais. E aí surgiu Kylian Mbappé. Quando o Neymar não estava, quando Cavani também se ausentava, Mbappé foi quem tomou para si o protagonismo. O jovem francês cresceu nas ausências de Neymar, iluminando o campo com uma intensidade que deixou claro que o PSG não precisava de um só nome. Neymar, com sua ausência, falhou em ser o cara do time, e esse sonho parecia cada vez mais distante. Apesar disso, a seleção brasileira ainda apostava nele. Todos tinham a esperança de que ele encontraria sua redenção na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. Recuperado fisicamente, parecia pronto para brilhar, mas o que aconteceu na Rússia foi bem diferente. O Neymar, que entrou em campo, estava distante de sua melhor forma, cansado, sem ritmo, desacelerado. Ele sofreu com as faltas, mas não era mais o Neymar que todos conheciam. Sua atitude foi criticada e a decepção foi inevitável. Ele parecia um reflexo distorcido de si mesmo. Os torcedores sempre pediram mais seriedade de Neymar. E 2 anos depois, ele entregou o que todos esperavam. Estava decidido. Levar a Liga dos Campeões para Paris seria sua missão. E ele realmente parecia elétrico, o motor da equipe. Aquele jogador que muda o jogo a qualquer momento. Quando estava em seu melhor estado, Neymar era puro talento, mas também estava profundamente conectado aos seus companheiros de time e principalmente à torcida. Aquela noite foi um reflexo disso. Ele estava comprometido, mais do que nunca, com o que representava para o PSG. Talvez fosse uma resposta às críticas que o cercavam, talvez fosse algo pessoal, mas algo dizia
insistia no ar: agora é a minha vez. Ele não era mais apenas uma peça no time, ele era o centro, a grande estrela, a referência de Paris. Aquela noite tinha um tom diferente. Era um jogo onde Neymar precisava assumir a responsabilidade, comandar a equipe e garantir a vitória. O PSG tinha uma chance de ouro e quem carregava o time era ele. Não era só sobre o jogo, não era só sobre vencer, era sobre ele mostrar ao mundo que era o jogador que se esperava. Ali, Neymar tinha que provar que valia a exorbitante quantia investida na sua contratação. Ele estava ali para dar tudo de si, para deixar sua marca. E parecia que ele estava pronto para isso. Mais maduro, mais líder, ele tinha consciência do seu poder de mudar o destino da partida, de fazer algo único quando mais precisavam. Na final da Liga dos Campeões de 2020, o PSG se viu frente a frente com o Bayern de Munique. O sonho estava ao alcance das mãos, mas aos 59 minutos, o que parecia promissor se desfez em frustração. O time estava quase lá, mas aquele gol fatal do Bayern apagou as esperanças de uma vitória. Era nesse momento que o PSG precisava de algo diferente, algo que fosse além das suas forças atuais. E como um prenúncio, a chave para a mudança chegou. Lionel Messi foi anunciado como reforço do PSG, encerrando sua longa jornada no Barcelona. A contratação foi uma das mais impactantes da história do futebol. Uma mudança radical que mexeu com as estruturas, mas havia uma sensação clara no ar. O PSG apostava todas as suas fichas nesse momento. Era agora ou nunca. O time se tornava finalmente o grande favorito. Esse era o ano, acreditavam todos, o momento para conquistar a cobiçada Liga dos Campeões. Mas, aos olhos do público, Neymar já não era mais o principal nome em quem se depositava toda a confiança. O projeto era do PSG, não só de Neymar. O sucesso, de fato, passava pelas mãos de Messi. Apesar de tudo, mesmo com o time chegando perto, a vitória na Liga dos Campeões ainda parecia escapando das mãos de Neymar. E foi aí que Messi se tornou, sem dúvida, a chave para aquilo que parecia ser o destino do clube. A grande dúvida era como Neymar se comportaria, agora que estaria novamente à sombra de Lionel Messi. Mas convenhamos, ele já havia mostrado no passado que sabia lidar com isso. Juntos, no campo, formavam uma dupla de sintonia quase perfeita. Só que com a presença de Messi, mesmo que Neymar gostasse ou não, ele logo voltava ao papel de coadjuvante. Mais uma vez, era a vez do astro argentino brilhar. No começo, as coisas até pareciam promissoras. Uma vitória por 2-0 contra o Manchester City garantiu aos torcedores a esperança de que, finalmente, o tão esperado título viria. Porém, essa esperança se esvaiu rápido, transformando-se em uma dolorosa decepção. Terminar em segundo lugar na fase de grupos fez o PSG cair na boca do lobo. O Real Madrid, que viria a ser o vencedor, os derrotou com uma facilidade surpreendente. E o pior ainda estava por vir. A Copa do Mundo de 2022 chegou com uma grande expectativa, mas Neymar sofreu uma lesão no tornozelo. As especulações tomaram conta. Ou o inchaço vai diminuir, ou o inchaço vai diminuir e ele joga, ou quem sabe não veremos mais. A dúvida pairava no ar enquanto ele lutava para se recuperar a tempo no primeiro jogo eliminatório do Brasil. Quando parecia que a missão de Neymar estava perdida, ele surpreendeu a todos e voltou completamente recuperado a tempo das fases decisivas. Ao se juntar aos treinos do Brasil antes do jogo contra a Coreia do Sul pelas oitavas, Neymar parecia ainda não estar 100%, mas a confirmação de sua recuperação reacendeu a chama da esperança. A partir daí, tudo parecia se encaixar. Neymar voltou com tudo, marcou seu primeiro gol na Copa e ficou a um gol de igualar o recorde de Pelé como o maior artilheiro da história da seleção. Empatar com Pelé parecia ser o final de um conto perfeito, mas, como sempre, a vida tem suas ironias e reviravoltas inesperadas. E Neymar teve aquele momento, sim, mas infelizmente foi um instante apagado pela sombra da frustração. O sonho da Copa do Mundo se desfez como um castelo de cartas e, com ele, a possibilidade de ver Neymar voltar à sua velha forma. A notícia caiu como um balde de água fria. Neymar estava fora do restante da temporada. O PSG, por sua vez, parecia decidido a cortar definitivamente os laços com um craque brasileiro. Apesar de tudo, Neymar continuaria no clube. Isso porque seu contrato milionário era um peso pesado que ninguém queria carregar. Talvez ele fosse o jogador que o PSG mais gostaria de ver sair. Mas o que fazer com Neymar? Para onde vendê-lo? O Manchester United foi até procurado por intermediários sobre a possibilidade de contratar Neymar, mas o destino não seria a Inglaterra. O PSG então fechou com Al Hilal da Arábia Saudita, um acordo que parecia mais uma fuga para Neymar do que uma chance de renascimento, porque no fim das contas, Neymar mostrou ser o cara do momento mais interessado nas vibrações da vida do que em buscar a grandeza que muitos esperavam dele. Ele não queria ser o próximo ao lado de Cristiano Ronaldo ou Messi, ele queria apenas aproveitar o momento. E talvez por isso, sua carreira tenha sido mais sobre prazer do que sobre foco. As lesões, é claro, foram um obstáculo, mas se olharmos o tamanho do seu talento,
talento, podemos dizer que Neymar não alcançou o que poderia. Ele tinha tudo para ser o terceiro maior de todos os tempos. Talvez até ao lado dos dois melhores, se tivesse se comprometido de corpo e alma com seu trabalho e feito parte de equipes sólidas e bem estruturadas. Mas, ao invés disso, ele fez escolhas que, de alguma forma, desviaram sua trajetória. Agora, um dos jogadores mais caros do mundo se viu diante de um novo desafio, uma cirurgia no joelho após uma lesão grave no ligamento cruzado anterior. Um drama de cores sombrias começou em 19 de outubro. Infelizmente, o camisa 10 viu sua trajetória ser interrompida de forma brutal ao romper o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em uma partida pelas eliminatórias contra o Uruguai. Como um craque forçado a pendurar as chuteiras temporariamente, ele passou a conviver com a ausência dos gramados por longos e dolorosos 12 meses. Com o tempo, veio a notícia que soou como o apito final de um ciclo. Neymar e Al Hilal decidiram encerrar o contrato em um acordo amigável. Foi um desfecho que já parecia escrito nas entrelinhas, dado o desenrolar de sua passagem discreta pelo clube saudita. Ao longo de apenas 7 jogos, o brasileiro marcou um único gol e contribuiu só com 2 assistências. Para alguém acostumado a brilhar, esses números soam quase como uma ironia do destino. Mas o futebol é um jogo de segundas chances e para Neymar, o caminho de volta ao Santos foi pavimentado. O clube que o viu surgir como uma estrela cadente, agora o recebe de braços abertos, como um lar que nunca deixou de esperá-lo. Neymar assinou com o Santos por 5 meses, só que a sua permanência por um período mais longo ainda é uma incógnita que dependerá do sucesso de um projeto que mistura nostalgia e ousadia. Quem sabe a criação de uma SAF seja um ingrediente mágico para prolongar essa nova fase? Entre tropeços e recomeços, Neymar parece pronto para voltar às suas origens, resgatar suas raízes e, quem sabe, reacender a chama de um futebol que insiste em pulsar em seu DNA. Afinal, como dizem, o bom filho a casa torna. Mas é seguro dizer que, com essa lesão, o talento inegável de Neymar nunca mais será visto em seu auge. Na verdade, eu acredito que ele será lembrado não pelo que fez, mas pelo que poderia ter feito.